Por que a taxação do caiado é autoritária e deve ser afastada o mais breve possível em Goiás? Olá pessoal, meu nome é Luiz, sou sócio do VFA. Hoje estamos só Eduardo e eu aqui, que a Roberta está com Covid essa semana. E nessa semana a gente acompanhou aqui a segunda votação da taxa do agro, a criação do tal do Fundeinfra. E ao nosso ver aqui é uma taxação inconstitucional, ilegal. O Eduardo esteve lá pessoalmente todos os dias e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, só que do ponto de vista mais técnico, para explicar o que a gente entende como ilegalidade desse projeto de lei. Tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo Assis, sou sócio aqui da VFA e também sou produtor rural. Como o Luiz disse, de fato eu acompanhei a votação e os argumentos da situação e da oposição, favoráveis e contrários à taxação que o caiado propõe. E eu gostaria de debater principalmente os argumentos técnicos sugeridos pela situação aqui em Goiás, onde eles apontavam supostamente a legalidade. Mas para isso acho que a gente tem que, sobretudo, Luiz, relembrar o que é uma tributação, porque como o caiado coloca lá a palavra facultatividade na lei, muita gente tem defendido a ideia de que o produtor não seria obrigado a pagar essa taxa, que ele pagaria quando e se quisesse, e qual seria, e por isso não haveria prejuízo do produtor. Inclusive, de fato, é bom a gente destacar que o Gilmar Mendes, já em Umadim, defendeu a teoria de que é possível sim criar fundos que sejam facultativos para desenvolvimento do Estado, mas essa é a exigência, que sejam facultativos. E aí a gente tem que debater o que é facultatividade, o que é tributação, o que é um tributo, por que existem regras limitadoras do tributo, de onde que a gente trouxe essa experiência republicana e democrática de criar condições para que as pessoas tenham o seu patrimônio de alguma maneira infringido pela atuação estatal. E antes de chegar nesse ponto aqui, a gente quis trazer para vocês por que a gente considera essa taxa ilegal, inconstitucional, só que a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para demonstrar como que os impostos foram construídos ao longo do tempo, dos estados modernos, para a gente chegar nessa conclusão de que essa taxa não poderia ter sido feita da forma como foi. Eu gosto de começar essa história, Luiz, relembrando do porquê que, por exemplo, aconteceu a Revolução Francesa, Lá atrás a gente tinha os tais reis despóticos na Europa, e o próprio rei, de próprio punho, escolhia não só a quem tributar, mas o valor, a taxa, a alíquota, a base de cálculo, enfim. Uma única pessoa apontava o canhão estatal de arrecadação para quem ele quisesse. Não tinha uma discussão com o parlamento, não tinha uma discussão com a sociedade civil, não tinha sequer uma negociação. Era uma decisão única e exclusivamente do rei. Inclusive, alguns deputados que discursaram na tribuna falaram exatamente a mesma coisa que o Eduardo está falando aqui. Óbvio que a Revolução Francesa não acontece só pela questão tributária, mas ela também é um fator importante, Tanto que nós temos a célebre frase que dizem que ser da Joaquina, que fala por que eles estão tão revoltos, Ela responde, porque falta pão, e ela, mais uma vez, interpela. Então que se dê brioches. Mas ela não tinha entendido que o problema era que as pessoas não tinham condições financeiras de se alimentar. E a tributação tem muito a ver com isso, com a capacidade da população de se autodesenvolver, de se alimentar, de procurar melhorias da saúde. Em última análise, a tributação é uma forma do Estado manter as suas despesas, mas também dele poder ajudar essa população. Quando ele desregula esse sistema, automaticamente ele começa a gerar uma pressão sobre as pessoas que muitas vezes se torna até violenta, E aconteceu o que aconteceu na Revolução Francesa. Então, a gente lá atrás brigou por um Estado democrático, e dentro das funções do Estado democrático estava o poder de limitar o alcance do rei. E limitar o alcance do rei, dentre várias coisas, estava limitar o poder dele de tributar a população. Esse era um dos debates que aconteceram lá no Iluminismo e que a gente está vendo acontecer em pleno século XXI de novo aqui em Goiás.
qual que é o limite de atuação do Estado no poder de tributação. Pode o Estado escrever o que ele quiser numa lei? Funciona assim? Por isso que nós estamos precisando voltar lá atrás. A gente está falando, não funciona. A função da legislação sempre foi e sempre será limitar o poder estatal diante das liberdades individuais. Dentro das liberdades individuais nós temos direito de propriedade, direito a produzir coisas no nosso país. Temos o princípio do não confisco, né? O Estado não pode tributar de uma maneira que você fique absolutamente sem condições de sobreviver, ou pior, ele não pode tributar ao lado da lei, né? Contra a lei, ele não pode sair daquilo que está instituído. E no Brasil, a gente ainda foi mais longe, Luiz. É bom destacar que, enquanto outros países resolveram que essa tributação só poderia acontecer via lei, no Brasil a gente resolveu estabelecer que os limites de tributação seriam cláusulas constitucionalmente previstas. E por que isso é importante a gente destacar aqui? Se em outros locais basta a substituição de uma lei para que você possa mudar um tributo, aumentar uma base de cálculo, no Brasil não é mais. A lei só pode tributar aquilo que a Constituição Federal permite. E eu acho que esse é o grande equívoco aqui do Caiado nessa taxação. Voltando um pouquinho antes aí da Constituição de 88, a gente tem que entender o seguinte: o Estado, a maioria dos estados modernos hoje, eles não produzem riqueza. Algumas estatais têm capital próprio e tudo, mas assim, o Estado não produz riqueza. Então, o capital que o Estado vai ter para investir, para pagar salário de funcionário público, para gerir saúde, essas coisas, ele vai ter a partir da arrecadação dos impostos. E no Brasil, como o Eduardo falou, a Constituição de 88 foi estruturada para que toda vez que você for tratar de imposto, de tributação, você tivesse uma norma matriz ali que tem que ser seguida. Então, você não pode criar uma lei à margem daquilo que a Constituição está prevendo. Sim, por exemplo, né, se a gente pegar lá o artigo 155 da Constituição, ele vai falar sobre a circulação de mercadorias, que é de fato a tributação que é permitida para o Estado. O Estado, no Brasil, ele pode instituir basicamente 3 impostos: o IPVA, que é sobre os veículos automotores, o ICMS e as contribuições previdenciárias, digamos assim. Estou chamando imposto aqui de uma maneira bem genérica, tá, gente? Sobre os servidores públicos. Além disso, ele pode instituir taxas de prestação de poder de polícia ou de prestação de serviço, diretamente, né, que são os preços públicos. Mas fora isso, o Estado não tem muito além disso para poder arrecadar. Dentro desse contexto de circulação de mercadoria, se você pegar a lei do Caiado, ele vai falar exatamente isso, que a contribuição para o fundo se dará toda vez que houver a circulação de mercadoria. O que é a circulação de mercadoria dele? Ele fala, olha, toda carga que sair da fazenda vai ser tributada. Segundo a situação, né, segundo os deputados, haverá, né, um decreto que vai falar quais são as alíquotas individuais para cada tipo de produto. Mas o fato digamos que a regra, o fato gerador do tributo já está estabelecido, que é a circulação da mercadoria da fazenda do produtor, seja para exportação, seja para indústria, seja para transformação. Então, nós temos aqui um tributo claro que está muito alinhado ao conceito que é o ICMS, né? Inclusive, o próprio discurso político é pela perda de arrecadação do ICMS dos combustíveis, precisamos aumentar a nossa arrecadação. Dentro desse contexto, para mim já está claro o seguinte, que tendo essa materialidade do ICMS, o tributo é um ICMS, assim, a gente está falando dessa questão. O que chama a atenção aqui é que, sendo ICMS, o Estado não está respeitando o princípio da não cumulatividade. O que é o princípio da não cumulatividade? Quando a gente instituiu esses impostos na Constituição Federal, o ICMS especificamente foi criada uma espécie de uma tabela entre créditos e débitos, em que você não paga diretamente o tributo. Você precisa calcular dentro dos processos anteriores à produção quais créditos você tem de ICMS e descontar no momento que você vai pagar o seu. Dando um exemplo para poder ficar mais fácil. Se eu compro um trator de R$1 milhão, eu teria ali mais ou menos uns R$150 mil de crédito de ICMS. Então, quando eu fosse vender a minha produção agrícola, seja meu gado, seja minha cana, seja minha soja, meu algodão, dentro da venda que incidiria o ICMS, eu poderia descontar esse valor e só então sobre o saldo eu pagaria
o valor tributado, né? Então vamos supor que eu tinha lá 60 mil reais de crédito, eu vendi uma carga, uma quantidade de produção suficiente a ter lá 300 mil reais de ICMS para ser pago. Então eu descontaria os 170 mil de antecipação das outras parcelas do trator e pagaria essa diferença. Em tese seria isso. Entretanto, da forma como o CAD fez, isso não vai ser permitido. De modo que você sofrerá incidência do tributo apenas com a circulação da mercadoria. Não haverá esse sistema de compensações. O que me chama a atenção é que a base de cálculo do tributo, apesar de ter um fatiador do ICMS, a base de cálculo é de fundo rural, ou eventualmente até de um PIS/COFINS para empresas, né? É sobre o faturamento. Pouco importa se há ou não créditos a serem descontados na janela anterior da produção. E assim, muita gente está colocando esse imposto como um ICMS disfarçado, e a justificativa que os deputados da base governista deram foi uma das justificativas, né, que o Fundeí Infra vai ser criado porque quando o ICMS foi reduzido, teve uma baixa na arrecadação e o Estado deixou de ter dinheiro para fazer contribuição, para fazer investimento em estrada, em infraestrutura e mais um monte de coisa. Então, o dinheiro que ia ser arrecadado em cima do agro seria destinado para isso. Mas, na prática, a gente sabe que isso aqui vai ser um cheque em branco para o governador investir esse dinheiro onde ele quiser. Sim, se a gente pensar, né, que todo investimento tem que passar por uma lei orçamentária, tem que ser aprovado pela Assembleia, aqui a Assembleia Legislativa de Goiás abdicou do direito delas opinar sobre os investimentos. Porque se vai ter um fundo que vai cuidar de R$1 bilhão, sabe-se lá se é R$1 bilhão mesmo? Porque ninguém pôde calcular 1 bilhão isso. Foi o que o Mato Grosso arrecadou, né? O Mato Grosso foram 4, Luiz. Aqui foi R$1 bilhão, foram o que eles estão alegando Estimativa. que vai ser estimativo do Estado. Mas ninguém viu essas contas também. Não foram apresentadas, enfim. Mas para além do argumento político, de onde vai acontecer, a Assembleia está abdicando de uma das principais obrigações dela, mais uma vez. Lembra lá atrás que a gente falou que a gente estava dividindo o Estado para diminuir o poder dos reis déspotas? Outra coisa que aconteceu foi a divisão dos poderes. Então o Executivo passou a cuidar do orçamento, mas quem aprova o orçamento é o Legislativo. Se você está abrindo mão do seu principal poder, que é de fiscalizar o Executivo, qual que é a função da Assembleia Legislativa hoje em Goiás? Acho que esse é outra pergunta importante que a gente tem que se fazer. Se o orçamento de investimento do Estado vai estar num órgão que a Assembleia Legislativa não vai determinar para onde serão os investimentos, qual que é a função da Assembleia Legislativa porque hoje? isso é uma coisa que pouca gente está se atentando, sim, vai ser um fundo. O fundo gera a si próprio, ele não presta conta de forma antecipada para que aquele dinheiro seja colocado no orçamento do ano seguinte, né? Se o Estado faz o investimento, primeiro ele tem que aprovar a lei orçamentária e depois ele vai ser fiscalizado ainda durante o exercício das obras pelo Tribunal de Contas e eventualmente pelo Ministério Público. Aqui, no máximo, depois que surgirem as obras, que o Tribunal de Contas e o Ministério Público vai poder exercer qualquer tipo de fiscalização. Então, assim, aquela fiscalização prévia de observar se aquele investimento é importante, se ele realmente vai funcionar para o Estado ou não, acabou. A Assembleia deixou de ter esse poder sobre essa coisa. O que, para mim, na minha visão, é outra inconstitucionalidade. A gente está infringindo aqui a forma orçamentária de estruturação que a Constituição Federal do Brasil determinou que o Estado funcionasse, né? Sim. E caminhando aqui já para a última parte que a gente quer tratar, assim, esse tema é um tema muito complexo. O Eduardo está fazendo vários vídeos no Instagram e no YouTube essa semana, porque existem tantas ilegalidades que fica difícil da gente tratar todas aqui nesse podcast. Então a gente vai pensar algumas aqui. E um ponto importante que foi muito falado pelos deputados da base do governador Caiado durante a tramitação do projeto foi que seria facultativo. O produtor teria opção de contribuir ou não, e que se ele não quisesse pagar, estava tudo bem. Só que isso é uma mentira, e lendo o projeto a gente tem essa certeza, né? Primeiro, o que é a ideia de facultatividade, né, Luiz? Eu acho assim, facultatividade é você doar, por exemplo, o seu patrimônio para o seu filho, para uma pessoa que você gosta, você escolhe aquilo, você tem poder de escolha. Então, a facultatividade depende de um elemento chamado consentimento. Eu tenho que consentir com aquilo. Porque se eu, ao não consentir, tenho punição, isso não é uma facultatividade. Isso, na verdade, é um tipo de coação. A facultatividade seria assim, se eu
aderir a isso aqui, eu vou contribuir e vou ter um benefício. Se eu não aderir, não vai acontecer nada. Mas não é isso que está na lei, né? A gente quando lê lá no Código Civil, e é bom a gente lembrar que não é só a Constituição que o Estado limita os poderes, né? A gente também tem outras normas, Código Civil, Código Penal, Código Ambiental, enfim. Da mesma maneira que o produtor rural também é limitado por essas legislações, o Estado também é. Então lá no Código Civil vai falar, a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado o temor de dano iminente, considerável a sua pessoa, a sua família ou a seus bens. Cara, se você está tendo uma escolha entre ser tributado por 1,65%, que é o suposto fundo, ou você perder o diferimento do ICMS para as empresas, ou ainda, no caso do produtor rural, voltar a ter uma alíquota de ICMS, é claro que isso aqui não é consentimento, isso aqui é uma coação. Você está falando assim, olha, se você não aceita ser tributado por aqui, eu vou te tributar por aqui. E o por aqui é muito mais pesado. E o por aqui é muito mais pesado. Então você vai ficar obrigado a ficar aqui. Gente, isso não é consentimento. Consentimento é quando você, de fato, tem o poder de determinar se você quer ou não quer fazer um negócio jurídico. Porque essa alegação, Luiz, olha que interessante. Um deputado me falou que não seria tributo, porque não seria apenas um negócio jurídico entre o produtor e o fundo. Peraí. Para ser negócio jurídico, voltemos ao Código Civil. Para ser negócio jurídico, ambas as partes têm que consentir com aquele negócio jurídico. Não adianta você enfiar uma faca numa das partes, que isso não é. Isso é vício do negócio jurídico, na verdade, né? O negócio jurídico que você faz de maneira coagida é um dos elementos para você, inclusive, anulá-lo perante o judiciário. Então, o que está fazendo aqui? Olha, estou te pressionando, estou te coagindo, você assina isso daqui e você vai ser tributado. E aí é bom a gente lembrar, e eu gostaria de, inclusive, ler também aqui o artigo 3º e 4º do Código Tributário Nacional, para lembrar o seguinte, que não sendo consentido, ele é compulsório, certo? Se você não tem a faculdade, de fato, de escolher pagar ou não, ele é compulsório. Vamos ler então o Código Tributário? Lá ele vai conceituar tributo da seguinte maneira: tributo é toda prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que isso aqui está falando? Gente, não pode ser sanção, não pode ser condenação, não pode ser multa, não pode ser nenhum ato ilícito. Ou seja, a atividade de tributação ela depende de licitude nela, né, em regra. Óbvio que tem o princípio do non-olé, né, que diz que o tributo não importa de onde ele vem. Mas não é o ato ilícito que gera o tributo, é a atividade econômica, em regra, né? E aí outra coisa que o Estado fala bastante mas não é imposto porque não chama imposto, chama contribuição. Vamos ler o artigo 4º? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fator gerador da respectiva pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-lo a denominação e demais características formais adotadas para a lei. Adianta chamar imposto de contribuição? Ele deixa de ser tributo? Não, mas assim, ele deu esse nome aqui só para dar uma disfarçada, para ficar mais palatável com a opinião pública, alguma coisa assim, mas não funcionou, né? Na verdade, ele não quis chamar o ICMS para poder não submeter a zero ICMS. E aqui vai outros argumentos. Por que ele não quer submeter a zero ICMS? No ICMS ele tem que passar metade da arrecadação para os prefeitos. Ele não quer fazer isso. Ele quer ficar com orçamento só para ele. No ICMS, o dinheiro entra, tem que passar pela lei orçamentária para ter investimento. Ele não quer passar pela lei orçamentária. Ele não quer enfrentar a Assembleia Legislativa todos os anos para demonstrar que os investimentos dele são adequados e oportunos para o Estado. Então nós estamos lidando aqui com um poder dado a esse fundo que a gente não conhece em nenhum outro lugar do mundo. Mesmo no Mato Grosso, lá também já tem se questionado muito o alcance e o poder desse fundo, a forma como se dá esse fundo, a questão da gente não ter limitação sobre a base de cálculo, não ter limitação sobre a alíquota que o governador, de maneira por decreto, olha que loucura, a gente, uma pessoa por decreto, vai determinar a alíquota de uma tributação. Isso também não é permitido pela Constituição. A alíquota e base de cálculo são sempre definidas por lei. Lei tem que passar pela Assembleia, não é a decisão do nosso querido governador que vai determinar o que é lei ou não.
Isso aí está tentando contra as bases democráticas e contra a República. A gente tem que ter noção disso. A gente está gravando esse programa aqui no dia 25 de novembro, né? Então, assim, foi 2 dias após a aprovação em segunda votação do projeto de lei e até agora o Caiado não sancionou e a gente não sabe, até esse momento, quais serão os alíquotas que ele vai aplicar ali, né? Porque ele pode aplicar até 1,65. A gente sabe o alíquota máximo, mas quanto vai ser para cada atividade a gente não sabe. E aí, voltando para o começo do podcast, já concluindo, né? Se lá atrás o nosso principal objetivo era limitar o alcance do poder de tributação do Estado na figura do seu rei, a gente está passando por isso aqui agora. Tanto é verdade que a nossa Constituição, de tão preocupada com essa modalidade de arrecadação estatal, transformou todos os tributos, né, numa regra constitucional, mas não só isso, a Constituição também estabeleceu as formas que o Estado pode arrecadar dinheiro. Então é o seguinte, a gente tem orçamentos, né, que vão ter receitas que são originárias, que são referentes ao uso do patrimônio estatal. Então vamos supor que o Estado tem uma sala lá que ele aluga para uma empresa, ele ganha um aluguel, isso é um orçamento, é uma receita originária. Ele tem lá uma participação numa empresa e essa empresa gera dividendo para eles, é outra forma de receita originária. Os tributos, por outro lado, eles são uma receita derivada, porque ela não depende do uso patrimonial do Estado, né? Ele está alcançando o patrimônio de terceiro para poder se beneficiar. Assim como quando ele oferece penalidades. Então, se a gente está vendo que tributos nunca é penalidade, ele depende de uma atuação lícita do terceiro, né, do contribuinte, por óbvio, você circular mercadoria é uma atuação lícita. Se a gente está circulando mercadoria e está gerando o dever de pagar algo, esse dever de pagar algo, por óbvio, é tributo. E eu acho que, terminando, já concluindo, a narrativa do consentimento ela também não se sustenta. Porque se você é obrigado, sob pena de ter seus bens atingidos, a assinar algo, a fechar um acordo com algo, por óbvio que você está sendo coagido. Então não tem consentimento. Ao contrário, você tem um vício de consentimento, né? Você tem uma das condições para você anular um negócio jurídico. Então, sobre todos os aspectos que você vê a narrativa da situação do governo, você vê que elas não se sustentam do ponto de vista jurídico. São narrativas puramente políticas. E um Estado, ele não se determina apenas por política. Ele tem que se limitar, sim, pelo que está escrito na Constituição e que está permitido pela lei. Esse assunto é um assunto muito, muito complexo. A gente não sabe o que vai acontecer entre a data que a gente está gravando e a data que vai ser publicado o podcast. E então, o projeto de lei, e mais os sancionamentos do Caiado. O que o Caiado vai fazer quando sancionar, quais alíquotas ele vai colocar. Então, eu peço a vocês que acompanhem as nossas redes sociais. A gente está publicando vários materiais sobre esse assunto, porque é um assunto que vai impactar o produtor rural de Goiás de forma muito negativa, porque 1,65, se o Caiado escolher a alíquota máxima aí, é muito pesado. Eu acho que o confinamento em Goiás está declarado como extinto, né? Para algumas atividades agrícolas, 1,65 cobre a margem de lucro inteira do produtor. Então, a gente está muito atento. O Eduardo está produzindo alguns vídeos mais técnicos. A gente vai entrar na seara do que fazer a partir de agora, o que o produtor pode ou não pode fazer juridicamente, politicamente. Nos acompanhem lá, que a gente está muito atento a esse assunto. Eu quero agradecer vocês, porque eu sei que é um assunto pouco árido, né? Não é uma coisa que é comum, não é debatida em sociedade esses temas. Mas a gente quis fazer um vídeo assim mais, pegando um pouco dos aspectos históricos, enfim, para dar um pouco de contexto, né, Luiz? E para ser um vídeo atemporal. Porque se isso aconteceu aqui em Goiás, já aconteceu no Mato Grosso. Mato Grosso Sul também tem uma alíquota um pouco menor. No Paraná foi e voltou, mas... No Paraná já se tentou... Tenha certeza que o Ratinho Júnior vai colocar isso em pauta de novo. Então a gente está vendo uma ânsia dos governadores de adentrarem nesse tipo de... Que governador que não quer um cheque em branco para gastar aí? Todos querem. Sem fiscalização, sem nada, né? Maravilhoso isso daqui. Então a gente tem que ficar atento. E por isso que a gente está falando um pouco das bases democráticas da tributação, gente. Aqui, infelizmente, o Caiado, e assim, nada contra a pessoa, tem lá os seus méritos, seus defeitos, mas aqui claramente ele não foi nem um pouco democrático ou republicano na instituição desse imposto. Obrigado pela atenção, gente. Obrigado, gente. Até a próxima.